Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje, a segunda parte do tema Tenho Vícios. E daí? Onde nós discutiremos as consequências físicas e espirituais dos vícios, com a participação do grandíssimo amigo Dr. Bandeira, que se disponibilizou a vir aqui pelos próximos 5 programas, até a gente terminar. Boa tarde, doutor, tudo em paz? Meu amigo Carvalho, boa tarde, um prazer imenso estar de volta aqui no seu programa. Eu queria só que você ficasse de perfil para o nosso público te ver, que tá vendo a sua nuca. Rapaz, é tal história, né? Vocês são artistas de televisão, eu conheço só o rádio, né? Tudo bom, gente? Agora acho que eu melhorei, né? Um pouquinho. Você já pode enviar as suas dúvidas, sugestões, perguntas para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o telefone fixo no 3014-4009. O nosso programa é transmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Mansão do Caminho de Quirinópolis, Goiás e Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, além da Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Doutor, fica à vontade para a nossa oração inicial. Antes eu quero agradecer e parabenizar. Eu tive a grata notícia que agora também tem Twitter. É bom informar que a partir de hoje, nesse exato momento, inclusive, nós somos o Abre Alas, né? A Rádio Sintonia no Bem estreia nesse exato momento também no Twitter. Então, se você tem uma conta no Twitter, pode acompanhar por lá também. Muito legal. Amigo ouvinte, amigo telespectador, mais uma vez um prazer estar entre vocês. E nesse momento eu convido a serenamente acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos a uma fé maior, a uma espiritualidade amiga, convidando o abraço fraterno de Jesus nesse e em todos os momentos de nossas vidas. Que tenhamos a humildade necessária para aceitar os desígnios e os planos maiores que os nossos, que são os planos de Deus Pai. Acreditando num Deus infinitamente justo e bom, seguimos perseverantes, solicitando a intercessão em nossas vidas, em nossos trabalhos, em nossas famílias, em nossos cotidianos, para que possamos seguir numa seara de evolução, numa seara de amor, numa seara de misericórdia e de muita fraternidade. Que os nossos anseios possam ser ouvidos, que a nossa saúde possa estar protegida, que aquelas pessoas que aqui se encontram, não só neste, mas em todos os planos, possam sentir o maravilhoso toque das bênçãos de Deus Pai Maior. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Doutor. Sem doutor, Carvalho. Aqui a gente... Aqui nós fazemos como novela no seu tempo. Quando começa o novo capítulo, faz as cenas do último capítulo. Recapitulação, né? Tá certo. Para que quem... Recapitulação. Isso, recapitulação, Para quem não participou, não assistir, poder pegar dali para frente. Correto, acho muito válido. E a gente vai fazer essa recapitulação através de uma pergunta que durante a semana houve bastante questionamento. Pois não. Que é em relação à maconha. A pergunta curta e grossa, afinal de contas, maconha é uma droga ou não é? Maconha é droga e dessa droga a gente consegue extrair um produto químico que tem uma ação terapêutica específica para alguns casos de problemas corticais. Vou dar um exemplo. Tem duas substâncias ativas na cannabis sativa, né, a saber, o tetraidrocannabinol e o dihidrocanabidiol. O canabidiol e o tetracannabinol. O que acontece é que o tetracannabinol ele é muito alucinógeno. Então você não consegue fazer esse uso recreativo da maconha sem esse tipo de efeito. Por mais que a gente tente minimizar o efeito da maconha, dizendo que ela é só uma diversão, que ela é uma droga leve, não é uma droga leve, por tudo aquilo que o Carvalho muito bem explicou.
abre portas para drogas mais pesadas, causa dependência, né? Causa a busca de alguma coisa maior, um euforizante maior. O que acontece é que a ciência conseguiu descobrir que uma outra substância, o canabidiol, consegue burlar o sistema nervoso central do ser humano, diminuindo crises convulsivas. Então, para aquelas famílias que têm crianças com problemas de epilepsia severa, crises convulsivas repetitivas, 20 crises convulsivas no dia, você sabe o que é isso? É uma crise a quase cada hora, dormindo, a criança tem uma crise convulsiva. Então, para evitar esses danos, as quedas, os males, essa substância consegue controlar e, graças a Deus, bem. Mas aí é necessário uma produção química, uma destilaria, vamos dizer assim, uma destilação para separar somente essa droga, somente essa substância da droga, o que não desconfigura a maconha como droga. Então, não tenha dúvida, maconha continua sendo droga, o uso da folha da maconha, se ela está cozida, se ela está assada, se ela está frita, sei lá como é que você vai usar, a maconha é droga. As indústrias e alguns processos caseiros conseguem fazer essa retirada desse produto para ajudar nesses casos específicos de problemas cerebrais. Inclusive, as pesquisas dão conta que o uso da maconha causa degeneração neuronal. Essa degeneração, que o Carvalho está se referindo, eu vou ser curto e grosso, estraga o cérebro, mata células. Até mesmo porque os neurônios não se refazem, não se regeneram, como as outras células. Justamente. Então, por exemplo, a pele se cicatriza, o osso cresce novamente, os músculos, né? Os neurônios não. Os neurônios são as células do sistema nervoso. E aí, uma vez um neurônio lesionado, morto, ele não volta a crescer, ele não volta a nascer. Ué, professor, como assim? A gente cresce, a gente nasce com um número determinado de neurônios, aumenta um pouquinho durante a primeira infância e ponto. E aí a gente está falando especificamente da maconha, mas todas as vezes que eu vejo alguém, né, com o uso do álcool, que fica de como alcoólico, né, são bilhões de células nervosas perdidas. Células da memória, células da associação, células do desempenho, células do bom funcionamento neurológico. É por isto, para o nosso ouvinte entender... Aliás, vamos voltar um pouquinho. Só para o nosso ouvinte entender. A cada 7 anos, todas as células do nosso corpo são trocadas. É como se fossem trocadas. Isso, morrem todas. Sou eu, mas com células novas. Isso. Ou seja, quem tem 21 anos já teve 3 corpos. Mas os neurônios não. Não, eles vão do nascimento à morte do corpo físico, sem regenerar e sem nascer novos. O uso de substâncias, sejam elas fumo, álcool, qualquer tipo de droga, desde, entre aspas, leve, né? Rebites, justamente. Narguilé, principalmente. Ele vai causar a médio e longo prazo a morte de neurônios. É por isso que a pessoa que tem, por exemplo, faz uso de álcool por muitas décadas, ele vai ficando assim meio lento, abobado, raciocínio... Prejudica o cognitivo, o conhecimento, prejudica a memória, aprendizado, né? Prejudica aprendizado novo, prejudica o resgate de antigos aprendizados, prejudica a associação de ideias, prejudica a construção de ideias, prejudica reflexos, né? E assim, é um teste que a gente teve o privilégio de fazer lá na juventude. A gente pegou um videogame e aí começamos a jogar um jogo de corrida de carrinho. E aí todo mundo tomou uma latinha de cerveja e fomos vendo os tempos no mesmo circuito, na mesma brincadeira. Era um circuito de carrinho de videogame, então graças a Deus ninguém se machucaria. É notório, a gente tem isso gravado. Todos os tempos de todos os participantes diminuiu. Quer dizer, aumentou, né? Os tempos pioraram. Porque o reflexo para curva, o reflexo para associação de freio, aceleração, tudo muda. E tem gente que insiste em ingerir bebida alcoólica e ir para o trânsito. Começando o programa, então. Por favor. Algumas pessoas, numa cabal demonstração de desrespeito aos preceitos divinos, costumam falar assim: o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Beleza. Muito embora essa pessoa esteja fazendo uso da sua liberdade de escolha, não pode esquecer que, ao decidir pelo caminho errado, nesse caso aqui, o uso de qualquer substância, estão infringindo uma lei divina e, consequentemente, praticarão, de certa maneira, o próprio mal. E
por isso vai ter que arcar com as consequências da sua decisão. Todo mundo é livre para o plantio, assim como é livre para a colheita. Mas você só colhe se plantar. E o que plantou. E o que plantou. Espiritualmente falando, quais as consequências após a desencarnação para quem faz uso? Fumo, álcool, drogas. Carvalho, essa máxima que você traz nesse quesito, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Ela não é de todo verdadeira, não. O corpo é uma guarda, é uma roupagem, é um invólucro que lhe é permitido durante essa passagem terrena, durante essa experiência carnal. Então, somos espíritos imortais vivenciando um episódio terminal, um episódio carnal, um episódio mortal. E como não temos as condições de virmos todos em energia, a nossa energia é acondicionada a um invólucro. Na verdade, nós somos fiéis depositários do corpo, justamente, não proprietários. Não proprietários, mas falou tudo, resumiu com nota 11. E sendo depositários, sendo fiéis depositários, cabe a nós preservar esse corpo que nos é dado dentro dos seus limites, é lógico. O corpo tem uma finitude, tem limites, é bacana a gente ver atletas, mas até esses atletas de alto desempenho, eles têm que começar a entender um determinado limite daquilo que é saudável. Quando o esporte de alto desempenho passa a não ser saudável, ele começa a agredir e atacar o corpo, tal qual faz alguém que usa uma droga, uma substância ilícita, né? E aí as pessoas falam assim, mas eu gosto de esportes e aventuras radicais. Olha, é o que o Carvalho falou muito bem, é o livre-arbítrio. Mas não deixe de ser uma situação em que você põe em risco todo o seu corpo, toda a sua saúde. O que acontece se você se matar? Não é o suicídio? E a gente entende que o suicídio não é uma coisa bem-vinda. A criação divina, ela deve ser preservada, não destruída. Então, quando você comete pequenos suicídios, né, você está estragando todo um planejamento, todo um projeto, toda uma obra encarnatória, todo um projeto evolutivo. E aí, para cada pessoa encarnada dentro do planeta Terra, dentro desse orbe, a gente tem aproximadamente 3 outros espíritos desencarnados. Então, se somos 7 bilhões de pessoas, saibam, queridos, queridas, que no plano espiritual somos cerca de 21 bilhões esperando essa oportunidade. Para que essa oportunidade? Para o resgate, para a evolução, para o aprendizado, para afastar o egoísmo, o orgulho, para melhorar e para evoluir. E aí eu tenho um planejamento reencarnatório de, por exemplo, 70 anos. Mas eu quero tomar cerveja. Mas eu quero fumar cigarro. Mas eu quero fazer um esporte radical de risco e nada vai me acontecer. Eu estou abreviando todo um planejamento, eu estou diminuindo tudo aquilo que eu deveria passar. E aí uma das coisas que eu queria tocar na semana passada, você me perdoa, que bom que a gente teve essa oportunidade hoje. Quando a gente está doente, quando a gente sente uma dor, essa dor não é para judiar da gente. Deus não é um pai de castigo, não é um Deus de castigar. Deus é um pai de amor, infinitamente justo e bom. Então, isso que a gente passa de dificuldade, de dor, de problema, é para ajudar o nosso entendimento e a nossa evolução. Muito difícil a gente entender isso no primeiro momento, quando a gente é muito jovem, ou quando acontece alguma coisa muito ruim. Mas os planos de Deus são sempre melhores que os nossos planos. E aí o que acontece é que quando você faz o uso das drogas, quando você faz rotinas e hábitos que são nocivos ao seu corpo, você está prejudicando todo um planejamento que já vinha. E aí, por exemplo, você poderia passar por aqui 70 anos, 80 anos, passa 40. Chegado o fim da vida, e aí, Bandeira, você tinha esse projeto aqui para ajudar esse povo, para poder fazer isso, para poder organizar aquilo, para poder estar na sopa, para poder estar na faculdade, para poder estar com os alunos, para poder estar com as pessoas, mas você jogou metade fora. Não, eu não joguei fora não, jogou. Você jogou metade fora. Você não cuidou da sua saúde como era desejado. E aí vem o problema. Terei oportunidade de reaver esse tempo? Então, antes de mais nada, é necessário que a gente entenda que o uso de substâncias nocivas e substâncias ilícitas, né, por mais que pareçam prazerosas, né, por mais que pareçam legais, gostosas e que deem barato, são extremamente nocivas, não só à saúde corporal, mas principalmente à saúde espiritual. Só para complementar. À vontade, Carvalho. Quando Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, capítulo 5, 6 e 7,
e se não me engano, essa fala está no capítulo 6, ele disse assim: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Uhum. Por que conhecendo a verdade? Nos liberta da dor, por consequência da ignorância, nesse caso específico. Só para clarear para aquela pessoa que acha que uma cervejinha não faz mal. Nossa. Quando nós falamos de corpo físico, como somos fiéis depositários e não proprietários, nós precisamos cuidar, porque é o carro que Deus nos empresta para a gente singrar a grande jornada da reencarnação. Da vida. No entanto, nós espíritos, que estamos revestidos por um perispírito, que é a roupagem que dá forma ao espírito, o perispírito está ligado ao corpo molécula a molécula. E a interação corpo-perispírito é uma via de mão dupla, ou seja, vem de lá para cá e vai daqui para lá. Uhum. O que equivale a dizer que tudo que eu faço com o meu corpo físico, repercute. eu registro no perispírito. Correto. Então, por exemplo, se eu tomo uma cervejinha de vez em quando, muita gente tem a mania de falar assim, um vinhozinho, como se vinho não fosse álcool. Eu conheci uma pessoa que fala assim, não bebo não, só tomo um vinho de vez em quando. Não bebe não. Não bebe água às vezes, né? Então, assim, é notório, todo mundo hoje sabe, que você, ao ingerir aquela substância, ela começa a prejudicar o seu organismo já na língua. E dali para baixo, não só até ser excretada, mas ao cair na corrente sanguínea, ela vai para todas as células. Correto. Certo? Então, por exemplo, se eu promovo com uso exagerado ou a longuíssimo prazo de álcool, por exemplo, um tumor, que nada mais é do que uma célula que começou a se reproduzir de maneira aleatória, fora da programação. Degenerada, estranha. Isso. Errônea. Eu produzindo aquele tumor que não estava, vamos colocar um nome aqui que todo mundo vai entender, no meu mapa kármico, ou seja, eu não tinha que passar por aquilo, eu provoquei aquilo com as minhas atitudes, eu registro aquilo no meu perispírito e está lesionado. Obviamente eu vou desencarnar antes do tempo. Uhum. Mesmo que eu não desencarne com um tumor, a partir do momento, eu não me lembro, Bandeira, abrindo parêntese, qual a fonte, mas eu me lembro muito bem desse dado, provavelmente ele já foi reavaliado e atualizado, que cada cigarro que você fuma, você diminui 5 minutos da sua vida. Uhum. Correto. Né? Então, de 5 em 5 minutos, às vezes você chega no plano espiritual 10 anos antes. Isso tem o nome, suicídio inconsciente. Ou seja, eu não queria me matar, eu não tinha a consciência, o desejo de me matar. Eu não tive a vontade direta, mas eu tive a culpa. Mas eu me matei. O que equivale a dizer que eu entro no plano espiritual como um suicida, recebendo todas as consequências de um suicídio. Infelizmente, sim. Isso. E a lesão está no meu perispírito. Como o perispírito é um corpo semimaterial, ele precisa da reencarnação para se recompor, para cicatrizar aquela lesão. Fantástico. E sendo o perispírito o corpo modelador biológico, ou seja, quem promove a formatação ou a formação do próprio corpo físico da próxima reencarnação, ao formar esse corpo físico, vai estar lá a lesão. E aí a hora que a pessoa nasce com as doenças congênitas. Doenças congênitas, malformações congênitas. Eu queria valorizar muito o que você acabou de falar, porque em rápidas palavras você passou assim algumas coisas que daria mais 2 programas para a gente conversar. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que o perispírito, entender o espírito, entender esse karma. E aí eu estou aqui lembrando de Nosso Lar, da obra de André Luiz. Primeiro Xavier, capítulo, né? Quando eles avistam uma senhora que se aproxima, em andrajos, e ela tem muitas chagas no corpo. Muitas manchas no corpo. E aí o André Luiz não sabe o que é aquilo, E aí, eu não me lembro o nome do benfeitor que orienta, mas ele explica, para cada mancha dessa foi um abortamento que ela fez. Ela era uma médica ginecologista. Justamente. E aí, resultado. Como ela não entende por que ela sofre tanto, por que aquela parte, aquela roupagem que ela se veste espiritualmente está tão danificada.
pelos próprios atos que ela falou. Saindo dessa parte do abortamento para ilustrar o que o Carvalho explica muito bem, e falando do álcool, as consequências do álcool e das drogas, dos vícios, são as mesmas. E aí muitas pessoas falam assim, voltando lá no início, quando o Carvalho, eu não bebo, eu só tomo um vinhozinho. As pessoas confundem graduação alcoólica com ausência de álcool. Graduação alcoólica é o percentil, a percentagem de álcool que está dentro daquele conteúdo, daquela bebida. Então, álcool, por exemplo, cerveja tem álcool, vinho tem álcool, absinto tem álcool. A cerveja tem uma dose baixa, o vinho tem altas doses, baixas doses, varia conforme o vinho, o absinto tem altíssimas doses. Então as pessoas acreditam, não, porque é fraquinho, porque tem 4% de álcool, não tem álcool. Tem álcool. Tem álcool. 4%. 4% de álcool. Ou seja, de cada 100 litros daquela bebida, 4 litros são de álcool. A dosagem é mais baixa, mas não está ausente, não está inexistente. Então não existe esse papo assim, eu não bebo, eu só tomo um vinhozinho. É bebida alcoólica. Mas você está sendo radical. Não, eu só estou explicando. Cabe às pessoas utilizar do seu livre-arbítrio, da sua consciência, do seu travesseiro e, como o Carvalho muito bem fala, a gente colhe tudo que a gente planta. A gente escolhe o que plantar, mas a gente colhe o que plantou. E quando você fala assim, você está sendo radical, me veio na cabeça aquela imagem dos desenhos animados do seu tempo, que eu não lembro muito bem, mas eu já ouvi falar. Que a avestruz enfiava a cabeça no buraco, achando que a hora que ela escondesse a cabeça ali, o mundo se apagava, ela estava escondida. Muita gente fica nessa aí, não, você está sendo radical, não, porque elas querem se enganar. Elas querem esconder só a cabeça no buraco. Elas só querem enfiar a cabeça, tipo assim, não, isso não faz mal, porque é só assim. O interessante é que, às vezes, coloca a desculpa, não, mas é porque o vinhozinho, às vezes, é saudável. Toma um suco de uva. Mas o suco de uva não serve. Por quê? Porque não tem álcool. Então a pessoa às vezes quer se enganar e quer basear nessa autoenganação a opinião das outras pessoas. E quando alguém sacode, acorda, fala assim, não é assim? Não, porque você está tendo... Você é radical. Ou seja, para que você está fazendo isso comigo? Deixa eu continuar me enganando. O problema é que quando nós falamos, e aqui saindo um pouquinho do assunto do programa, mas já retornando, quando você disse... sobre o exemplo desse espírito que havia feito vários abortos e a marca daqueles abortos estava no perispírito dela como manchas, como se fossem manchas cancerígenas, cancerosas. Quando a gente fica falando sobre aborto, uma leva muito grande de pessoas se levantam com esse assunto. Você é ultrapassado, você é careta, você está sendo radical, o direito é meu, o corpo é meu, as minhas regras. Mas não é. Nós estamos apenas tentando alertar para algo que nós conhecemos. Nós não estamos aqui há 2 programas, nós dois, e depois eu devo ter mais 2 respondendo perguntas dos ouvintes para ganhar alguma coisa. A gente não ganha nada. Nós estamos aqui falando assim, gente, nós sabemos das consequências. A gente teve o privilégio desse conhecimento. Justamente. Que estava ao alcance de todos. Então assim... Você quer, entre aspas, curtir sua vida? Ok, só que quem curte a vida acaba sendo curtido pela própria vida. Quando vier as consequências, não põe na conta de Deus. Justamente. Deus está me castigando. Porque Deus está fazendo isso comigo. Deus não está fazendo. Ele está permitindo a colheita da mesma maneira que ele permitiu o plantio. É simples assim. Simples. E aí, Carvalho, é muito bom estar no seu programa e conversar com você, que a gente vai sempre associando as coisas, né? Eu estava aqui pensando nessa história do plantio e da colheita. Quando você faz escolhas, né, muitas vezes você fala assim, mas eu preciso me esconder, eu preciso fugir. E aí Deus permite que a gente entenda e compreenda esse entendimento. A psicologia moderna já afirma assim, bom, eu estou doente. Por que eu? Eu sou bom pai, eu sou bom filho, eu sou bom esposo, eu sou bom amigo, eu sou bom funcionário, eu sou bom patrão, né? Então, não é o porquê que a gente tem que perguntar. A pergunta está errada. Para quê? É para que eu? E aí, o que eu vou fazer com aquilo ali? E aí você começa a ver infinitas possibilidades de comportamento do ser humano. E aí tem seres humanos fantasticamente dotados que aproveitam esse momento de dor, de desfavorecimento, para estimular outras pessoas em situações semelhantes a melhorar. Não se vitimizam, não se entregam ou se entregam com dificuldade e combatem um bom combate até o fim. Olha que coisa mais maravilhosa. Sem ganhar nada.
Mas será que ele não ganhou nada mesmo? Pode não ter ganhado nada material. Porque a nossa função de estar junto com outras pessoas, evoluindo junto com outras pessoas, associado à evolução de outras pessoas, é fantástica. É isso que faz a gente perseguir, é isso que faz a gente prosseguir. Prosseguir para quê? Para melhorar, para evoluir, para estar aqui para servir. Toda pessoa que possui um vício é obsidiada? Carvalho, alguns vão dizer assim, quando a gente generaliza, né, tudo, nada, todos, nenhum, a gente está sendo ruim. Mas todos aqueles que têm vícios abrem as portas para a obsessão. Se vai ser obsediado, é uma questão de tempo. Alguns mais rápido, outros mais demoradamente. Mas por que abrir as portas para a desproteção, para as coisas desfavoráveis, para aquilo que não é bom? Então, quando você ingere o vício, quando você assume o vício, nada mais que está fazendo é tirar a sua proteção, afastar boas defesas, afastar bons espíritos da sua presença e ficar à mercê de qualquer mau espírito, qualquer irmão que não foi esclarecido adequadamente, que não recebeu a misericórdia de Jesus, né? Que não tem o entendimento ainda, para poder fazer o quê? Vampirizar você, se associar a esse vício que você tem, né? A tentar restaurar prazeres carnais de quando ele ainda estava encarnado. Não, deixa eu encostar aqui perto do Bandeira, que ele todo dia toma uma cachaçinha, eu vou lembrar de quando eu tomava a minha cachaçinha. E aí começa um processo de obsessão que chama outros obsessores. E alguns obsessores não vão se satisfazer somente com a cachaçinha. Alguns outros obsessores vão querer ver a queda, a derrocada, a perda, né, o fracasso. Por quê? Porque eles não têm o coração, o amor, eles não têm no coração a evolução para tentar fazer o que é bom. E aí cabe a nós fazer o quê? Orações, ações e proteção. Orai e vigiai. Não abra as portas, não tire a sua proteção, não permita que o que é mal se aproxime. Essa pergunta daria um seminário. Lógico, né? Assim, porque os assim, assuntos são bons, né? Gostoso discutir. Obrigado, viu, que você teve convidado. Eu que agradeço. Veja bem uma coisa, para tentar também esclarecer melhor os nossos ouvintes. Porque fica parecendo assim, a obsessão ela vem como uma espécie de castigo de Deus porque eu bebo, Não. porque eu uso drogas? Claro que não. É uma consequência. Mas como é essa consequência? Vamos criar uma analogia. Uhum. O João bebe. Começou lá no rolezinho, quando tinha 15, 16 anos. Muito Bebia precoce, escondido da família. Aí começou na adolescência, querendo se impor no grupo, para ser aceito pelo grupo, para demonstrar masculinidade, começou a beber. E foi bebendo, bebendo, bebendo. Condicionou não só o cérebro físico, através do que nós chamamos de dependência química, como o próprio cérebro espiritual, no que nós chamamos de dependência psicológica. Correto. E ele desencarna. Não vamos nem falar aqui do suicídio inconsciente. Uhum. A morte, ela não muda a pessoa em nada. Ninguém fica mais santo ou menos com a morte. A morte simplesmente é uma troca de roupagem. Justamente. Se eu saio agora, vou lá no camarim, coloco um terno Armani e volto, eu só vou estar mais elegante, mas eu sou mesmo Carvalho, a mesma personalidade. Uhum. Quando você desencarna, você deixa o corpo, mas a personalidade continua. Os gostos, as tendências continuam e os vícios. Infelizmente. Só que tem um detalhe. No plano espiritual, você não consegue pegar o copo e tomar. E não tem a cachaçinha. E não tem a cachaçinha. Mas tem a vontade. Tem a dependência psicológica. O hábito, o vício. E aí, o que é que ocorre? O espírito começa a sofrer. Literalmente, crises de abstinência. Porque Tal qual acontece no plano carnal. Inclusive, sofrer pela falta do vinhozinho. Uhum. O que resta a esse espírito? Se aproximar de quem bebe para captar os eflúvios. Vamos entender o que seriam esses eflúvios. Na esperança de sentir aquilo que o encarnado está sentindo. Só que aí tem um detalhe. Aí a gente vai ter que entrar no Espiritismo 2.0.
Quando eu bebo, esse álcool é absorvido no meu intestino, vai para a corrente sanguínea. Abastece todas as células. Onde passa o sangue carregando o álcool, essas células vão receber uma molécula de álcool, no mínimo. E por difusão também. Depois eu vou te contar uma historinha dessa difusão. Certo, então anota aí para não esquecer. O que acontece? O que nós temos na célula entre tantas coisas? Uma coisinha que chama-se mitocôndria. Estudando mediunidade mais a fundo, nós descobrimos que o ectoplasma, que é aquele fluido que o médium expele, principalmente o médium de efeitos físicos, expele ao ponto de poder permitir a materialização do espírito, você sabia que ele é formado na mitocôndria? A partir das mitocôndrias. Isso. Ou seja... Carvalho também é biologia. Carvalho também é biologia. Eu começo a exalar, vamos chamar de fluido, aqueles fluidos do álcool. É como passar um perfume. Se eu coloco aqui o meu perfume francês e sento-me aqui, você está sentindo daí. Por quê? Porque ele está exalando. Eflúvios. Os eflúvios. Então, o espírito viciado se aproxima de quem está bebendo porque ele está exalando aqueles vapores do álcool. Correto. E ele se alimenta daquilo. Ele se aproveita daquilo. Não é o mesmo efeito de beber, mas para quem está no deserto, uma colher de água é melhor do que nada. Nossa. Aí o que ocorre? Ele encontra alguém que toma, que bebe, que faz uso, e aquilo faz bem para ele. Você acha que ele vai querer largar aquela pessoa? Além de estimulá-lo a tomar mais um pouquinho. Isso. Então o que ocorre? Às vezes a pessoa vai para um rolezinho, para uma baladinha, para um barzinho. Quando volta para casa, volta com um cacho de espíritos que estão aproveitando disso. É por isso, Bandeira, que muita gente bate no peito e fala assim: eu sou bom para beber. Eu começo a tomar uma garrafa de uísque às 9 da manhã, às 9 da noite eu já sequei ela e eu não estou nem bêbado. Não está mesmo, porque está dividindo tudo. Se as pessoas, Bandeira, pudessem ter a clarividência e enxergar a realidade espiritual de um bar, nossa, onde tem espíritos embriagados no chão, sobre as mesas, de toda a natureza, vampirizando as pessoas como se fossem polvo, sugando aqueles eflúvios, ninguém passava nem na porta, o tanto que a visão é horrenda. E a pessoa leva aquilo para dentro de casa. É por isso que, às vezes, o tratamento de um alcoolista ele é extremamente difícil, porque nós temos químicos que tratam o corpo. A pessoa, quando vai para uma clínica, ele começa a receber, assim, de grosso modo, a gente falando, né, para que todo mundo entenda a maneira didática, ele começa a receber medicamentos que vai substituindo a ação do químico que ele está viciado, seja álcool ou droga, ao ponto de desmamar. Depois ela substitui, depois eles vão tirando. Correto. A grosso modo é isso. A pessoa sai da clínica limpo, mas os amigos espirituais estão lá para incentivar ele. Vários livros do André Luiz mostram os bastidores. Sexo e Destino, se não me engano, mostra a cena de que quando o André Luiz entra com seus mentores em um apartamento para dar socorro, vê lá um homem que estava dormindo e 3 espíritos em torno dele. De repente um espírito chega no ouvido dele, e esse espírito não estava vendo ele, os outros, né, o André Luiz e a equipe, e fala assim, coça a garganta dele e diz: eu estou querendo beber, eu estou com sede, vamos beber. Aí ele acorda e fala assim: nossa, me deu vontade de beber. Vai na geladeira, abre, senta. Quando ele faz isso, o primeiro espírito, ele diz que a silhueta dos dois eram tão parecidas que pareceu que ele incorporou, porque ele sentou, recebeu aqueles eflúvios, levantou, sentou o outro e disse: vamos beber, eu preciso beber mais. Então a pessoa começa a servir de alambique para esses espíritos. E eles não vão querer deixar. Dessa maneira. E vão incentivando. Ou seja, a coisa é muito mais complexa do que simplesmente um barato. E aí tem uma coisa complicada, porque as pessoas não acreditam que o crack faça o efeito que faz só com a primeira dose. Faz.
Porque a dependência desses outros espíritos já está tão grande, eles já querem tão mais coisas, que somente o efeito do álcool não é suficiente para eles. E aí sai da maconha para cocaína, da cocaína para heroína, da heroína para o haxixe, daí para o super skunk, para skunk, para super maconha, e acaba numa das mais devastadoras drogas que a gente tem na atualidade, que é o crack. E o crack, infelizmente, a ciência mostra que sim, pode acontecer o caso do vício, essa dependência, sem que a gente entenda dos bastidores, como Carvalho também explica, desde o primeiro consumo. Mas uma vezinha só. Para você ver a potência que ele é. E se uma pessoa quiser ter uma noção pálida, simplória, do que é algumas regiões no plano espiritual, principalmente aquelas que recebem viciados, vai na Cracolândia e observa. Nossa Senhora. A Cracolândia, ela se aproxima assim, de algumas descrições que André Luiz faz em vários dos seus livros. De zonas inferiores. Por isso que eu estou te falando. E aí ainda está leve. Por isso que eu falei, uma noção pálida, uma noção suave. Quanto que você falar aí da sublimação do álcool? Você disse que ia contar uma história. É interessante, eu tive o privilégio de conhecer várias pessoas na vida e conheci um inspetor, eu vou preservar o nome dele, da Polícia Rodoviária Federal, que nos ajudou muito no curso de Direito. Eu sei ele leva um etilômetro para a nossa sala de aula. E aí, com autorização dos diretores, né, eu comprei uma latinha de cerveja e levei para a sala de aula, para mostrar o efeito do álcool nas pessoas, né? E aí o pessoal, a dúvida era, o bombom de licor faz mal? O bombom de licor pode ser acusado no etilômetro? Eu abro a cerveja, bochecho com a cerveja, eu não ingeri, não engoli, né? Bochechei por menos de 1 minuto e joguei a cerveja fora. E soprei o etilômetro, acusou. Passou 5 minutos, eu soprei o etilômetro, acusou. Passou 10 minutos, eu soprei a terceira vez o etilômetro, acusou novamente. Então, assim, não é só no sangue, mas principalmente no sangue. Mas o Carvalho falou com maestria, a partir da boca, quando você já começa a sentir, a visualizar a cerveja, que você põe a cerveja na boca, os efeitos dela já começam ali. Então não precisa esperar ela chegar no estômago. A primeira absorção do álcool é na língua. Justamente. Nas mucosas, né? Então, a partir do momento que você coloca na boca, né, e deixa descer, acabou. Aí a quantidade vai variar conforme uma coisa que a gente chama de farmacodinâmica e farmacocinética e conforme a quantidade de espíritos obsessores que possam estar ao seu lado. Por falar nisso, Bandeira, médium pode beber, mesmo que seja um vinhozinho? O bom das perguntas que você faz é que elas são coerentes e conclusivas, né? A partir de tudo que a gente fala, fica fácil entender por que um médium não pode beber. E aí eu vou ampliar um pouco essa resposta pelo seguinte: todas as pessoas têm mediunidade. Todas. Todo ser humano é médium. Uns muito desenvolvidos, uns sem nenhum desenvolvimento, que não entendem as visões ou não entendem o que acontece. Aí fala que teve uma visão, fala que foi afortunado, fala que foi um déjà vu, enfim. Sendo um médium, principalmente um médium que presta assistência, e assistência eu digo assistência espiritual, aqueles que trabalham em centros espíritas, aqueles que trabalham na lei do auxílio, né, aqueles que trabalham em psicografia, psicofonia, em vários tipos de mediunidade, é muito, 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 muito prejudicial tirar as boas defesas, abrir as portas, né, e tirar as defesas para que obsessores se aproximem. Porque sendo médium, ele pode ser muito mais prejudicado ainda. Se não me engano, nos bastidores da mediunidade André Luiz, fantástico, que tem mecanismos... André Luiz tem um mecanismo de mediunidade que é um estudo técnico e nos domínios, onde eles vão analisar os bastidores de uma reunião mediúnica. Justamente. Então lá eles demonstram o quanto hábitos nocivos dos médiuns atrapalham não só o médium, quanto a equipe espiritual que assessora, porque muitas vezes a equipe espiritual gasta um tempo e energia para isolar aquele médium, para não atrapalhar a reunião. Justamente. E lá tem o exemplo de uma pessoa que havia comido muito, que também é um vício. E ele mostrando, inclusive, o que ele chamou de vibriões, que são espécies de vermes psíquicos que estavam sendo criados na região do intestino por conta de ser um glutão, justamente, um viciado em comida, e outro que bebia. O que é interessante a gente observar, Bandeira, voltando para aquele exemplo dos eflúvios
que a pessoa exala através da própria mitocôndria de cada célula. O médium tem esse canal muito mais aberto. E aí eu fico imaginando que tem muito médium que vai para uma reunião mediúnica e toma álcool, que seja, vamos supor que a reunião mediúnica dele seja na quinta, ele bebeu no sábado passado, não interessa, o organismo está contaminado. Concordo, afirmativo, perfeita colocação. E é a lei de sintonia, não adianta esse médium ir para uma reunião achando que vai sintonizar com o espírito de luz. Hoje não deu certo. Não, às vezes ele só atrai espíritos que estejam na mesma faixa vibratória. Justamente. Ou às vezes ele nem não atrai, a equipe espiritual tem que isolar ele para não atrapalhar e ele começa a ter manifestações anímicas dele próprio. Uhum. Né? Ou às vezes fraudando, porque ele está percebendo que não tem comunicação através dele, então ele começa a fraudar para não ficar mal no grupo, entre aspas. Agora, ele é muito mais propenso às obsessões. E outra, a equipe que assessora, com muito amor, com muito carinho, né, muita presteza, poderia estar trabalhando em prol de outras pessoas. Então não cabe a mim trazer mais problemas, né, para uma sessão espírita. E é aquilo que eu já falei, né, as portas estão abertas para que o ruim aconteça. E a responsabilidade é muito grande. O médium tem que entender, o Bandeira, o primeiro livro que o Chico psicografou do Emmanuel chama Emmanuel. É um livreto. Eu pensava que era o Parnaso. Não, do Emmanuel. O do Parnaso em Túmel Tá. são vários escritores. Justamente, o primeiro livro que ele psicografou do Espírito Emmanuel. Chama Emmanuel. E lá no capítulo 11, no item 11.2, o que são os médiuns em sua generalidade? Emmanuel fala assim: os médiuns em sua generalidade são espíritos que faliram gravemente no passado e que, portanto, recebem a mediunidade como oportunidade de redenção. Eu estou falando, não ipsis verbis, eu estou falando de maneira resumida. O que ele diz? Está transmitindo a ideia. O que é o médium em sua generalidade? A grande maioria. Não são, ele ainda fala lá com essas palavras, não são missionários. Uhum. Lembrei. Os médiuns em sua generalidade não são missionários. São espíritos que faliram gravemente no passado. Estou aqui lembrando da sua resposta, uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Pode falar enquanto eu vou procurando aqui, que eu tenho esse negócio aqui. Por 3 vezes eu precisei de UTI, né? Eu infartei, depois eu tive aquele problema dentário, que eu tive uma pericardite, e por fim agora o Covid. E eu quero aqui me confraternizar com várias pessoas, vários ouvintes, que perderam entes queridos, parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, né? Eu também os perdi. E eu quase fui, né? E o pessoal pergunta: Bandeira, você estava entubado, você estava no UTI, o que você viu? Eu falei: no momento eu não vi nada. Mas eu digo sempre para todo mundo: doutor, eu rezei tanto para o senhor, professor, eu rezei para o senhor, Bandeira, como nós fizemos orações, e aí a todos eu agradeço, né? Saibam que voltar, estar nessas experiências de quase morte, estar aqui, não é mérito, muito pelo contrário. É conta para pagar. Muito, justamente. Então, as porque pessoas... se fosse bom tinha ido, né? Aí o que eu quero dizer, a conclusão que eu quero chegar é essa: muitas vezes a gente fica se lamentando: fulano tão bom, fulano tão jovem, fulano tão maravilhoso, partiu, fulano, a pessoa tão prestativa, partiu. Deus precisa de boas pessoas lá, bons espíritos lá com ele. E aí, quem vai é porque findou a experiência kármica, é porque era o momento. E se você, assim como eu, teve essa oportunidade, ou várias oportunidades como eu as tive, né, aproveite as oportunidades. Então é por isso que eu não me furto a estar no programa dos colegas, eu não me furto a poder dar uma palavra, a poder procurar mais, a dizer não sei ainda, né, a estar nos grupos com os colegas. Por quê? Porque se a minha presença ajudar alguém a continuar, eu estou super satisfeito. E quando não mais estiver presente em carne, né, farei o possível para estar presente espiritualmente, ajudando da mesma forma. Eu tenho um livro aqui, eu abri enquanto você estava falando. Exato. Livro Emmanuel, capítulo 11, Mensagem aos Médiuns, item 11.2. Quem são os médiuns em sua generalidade? Os médiuns em sua generalidade não... Recomeçando. Os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente,
que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Ou seja, já é comprometido e está se comprometendo mais a custo de quê? Isso ajuda uma resposta anterior que você me perguntou. O que acontece, né, quando a pessoa tem que cuidar do corpo e não cuida? O que acontece quando uma pessoa não precisa ter vícios e as tem? Né? E aí, olha só, o passado obtuso, olha os resgates kármicos, olha as experiências perdidas. E aí a pessoa volta e ela tem que fazer mais do que precisaria ter feito. É o resgate. Só para que eu faço questão de falar isso, Bandeira, porque assim, eu conheço muitos médiuns que não levam a sério isso. Eu conheço médiuns que fumam, que bebem, que traem, que são nervosos, que são agressivos e se acham missionários, acham que estão fazendo assim um trabalho gigantesco porque vai uma vez por semana, por 40 minutos, numa reunião mediúnica, e às vezes nem trabalha direito. E lembrando que aquele trabalho é uma troca, né? Permuta. É como se a pessoa, assim, na hora do planejamento reencarnatório, o mentor chamasse ele lá e falasse assim: fulano, olha aqui, segundo analisando aqui o seu pretérito, o seu passado, e analisando a luz da lei de causa e efeito, o que você tem que enfrentar nessa reencarnação, você tem que nascer com um problema congênito no coração. Aos 5 anos você vai cair, vai quebrar um braço e vai ficar defeituoso. Aos 20 você vai ter um acidente, vai perder uma perna. Aos 40 você vai perder uma mão. Aos 50 ter um tumor que vai te levar aí através de um sofrimento por 15 anos até você desencarnar a míngua. Aí a pessoa assusta. Aí o mentor fala assim: não, mas calma lá. Deus é amor. Olha só, você pode trocar isso aqui tudo e vira o papel. Pela mediunidade, você pode ser médium. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: ali pelos 15, 16, 20 anos, você vai sentir eclodir aquela coisa, você vai para um centro espírita, você vai estudar, você vai começar a trabalhar, e você tem que doar 1 hora por semana para ajudar as entidades. No entanto, você tem que lembrar que você é médium nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Porque você está trocando tudo isso pela mediunidade. Aí a pessoa vem e acha que é um missionário. Em suma, é o que o Emmanuel está dizendo. Carvalho, você sabe que eu tenho um carinho, admiração, respeito no você. E eu não sou ninguém melhor do que ninguém, mas eu vou um pouco mais além disso tudo que está aí. Ouvintes do Sintonia no Bem, ouvintes da vida cotidiana, o que o Carvalho falou não saiu da cabeça dele por sair, ele não inventou isso. Está escrito e são escritas valiosíssimas, né, de autores espirituais consagrados, né, que isso foi analisado, isso não é colocado assim no mercado publicitário, no mercado editorial, a qualquer jeito. E eu vou não divergir, mas eu queria acrescentar. Mesmo que você venha com todo aquele primeiro caso que o Carvalho fala, e mesmo que você tenha essa oportunidade de passar a ser médium, cabe a todos nós procurar o mais rápido possível entender a lei do auxílio, a lei da causa do efeito e a lei do amor. O amor encobre a multidão de pecados. Justamente. E aí, quando você utiliza aquele ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, se você seguir, meu amigo, independente do que você passe na sua vida, da sua fratura, da sua deformidade, da sua pobreza, da sua dureza, da sua riqueza, que também é uma prova difícil, você está apto a estar presente e não mudar o mundo, mas mudar o mundo de alguém. Olha que coisa mais legal. Então o fato de você ser advogado, médico, engenheiro, não te faz melhor do que ninguém, mas te traz uma responsabilidade de poder ajudar pessoas que não tiveram essa oportunidade. E se no caminho você consegue abraçar uma pessoa, levantar uma pessoa, acompanhar uma pessoa, carregar uma pessoa, é para frente que se anda. Então cabe a todos nós entender que é tempo
de raciocínio, de razão, de amor, de afeto, de carinho, de respeito. Diferenças, opiniões diferentes vão existir. Não tem problema a gente ter opinião diferente. O problema é quando essas opiniões diferentes geram conflitos horrorosos, guerras horrorosas, pessoas que não se conhecem se matando por causa de ideias de pessoas que discutiram. Então tem muita ignorância, tem muita falta de saber, tem muita falta de humildade, muito egoísmo impregnado no ser humano. A gente está aqui para vencer esse tipo de coisa. Mas o Bandeira é visionário, o Bandeira é bobinho, né? Bandeira é inocente, o Bandeira é ingênuo. Olha, eu posso até ser, mas eu sou aquele passarinho que carrega água no biquinho para apagar o incêndio. Então, se cada um carregasse água no biquinho para apagar o incêndio diminuía. Talvez a gente não apague o incêndio todo, mas se o incêndio diminuir, morreu menos passarinho, morreu menos animal, a terra sofre menos, todo mundo agradece. Portanto, tenha fé, confie em Deus, faça boas coisas, procure fazer o bem pelo próximo, né? Independente da sua religião. Onde quer que você esteja, você pode ser uma pessoa útil, você pode ser um tijolo social, você pode fazer uma parede social fantástica protegendo outras pessoas. Eu estou aqui rindo, porque você está pela segunda vez, ainda tem cerca de 6 perguntas e nós estamos terminando o programa. Mas calma, não vou te convidar de novo, porque eu sei que você é um cara ocupado. Mas, Carvalho, com todo o respeito, né? Todas as vezes que você me permitir, eu faço questão de estar aqui. Eu não quero te encher o saco. De forma alguma. Primeiro, eu iria me disponibilizar a responder essas perguntas para os ouvintes na próxima. Mas se você falar assim, eu topo vir... Posso? Deve. Olha só, quarta-feira que vem vai ser dia 8. E eu tenho certeza que eu tenho compromisso no dia 8, mais cedo. No dia 8 à noite eu estou disponível às 18 horas. Claudinho, tá dançou, vou ir mais uma vez. Foi só... Toda vez que ele sai da sala, o programa fica meio que preso em poucas perguntas, né? Claudinho é gente boa demais. Claudinho é o pilar da Sintonia do Bem, né? Se a gente para pensar aqui que é o Sintonia do Bem, nada mais é que uma atitude fantástica desse camarada fantástico, né? Obrigado, viu, Cláudio? Eu queria aproveitar esses últimos minutos, Bandeira, para mandar os abraços para os nossos ouvintes que participaram. Um abraço para Mireia Valentim e toda a família, Ana Maria Oliveira, Maristela Barbosa Prati, Luci Ribeiro, Nilza Margarete e Regine Menes. O nosso muito obrigado pela participação e o nosso abraço. Carvalho, eu não vou falar nomes não, que eu tenho certeza que eu não vou dar conta. Mas foi tanta gente que escreveu, foi tanta gente que falou do seu programa, que falou do nosso programa, Bandeira. Obrigado. Que foi legal e aprendeu e conseguiu entender e procurou e foi ler e descobriu mais coisa e está satisfeito e quer continuar ouvindo. Olha só que coisa mais bacana. Obrigado por você me permitir. Eu que agradeço. Compartilhar com você esse pedaço da nossa missão. Obrigado. Então, aqui tudo indica... Quarta-feira. Parte 3, o retorno. Opa, estamos aí. Te agradeço antecipadamente. Eu que agradeço, amigo. Então, já caminhando para o final, gostaria de pedir a Jesus para que possa nos abençoar, agradecendo sempre pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, que Jesus possa abençoar a todos que nesse instante necessitam, de certa forma, de uma vibração, que Ele estenda o seu amor sobre cada um de nós. Mais uma vez, obrigado a todos. Que tenhamos todos um excelente resto de semana, que Jesus nos abençoe e muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, mano.